Amigo telespectador da Nova TV, com muita satisfação, nós, outra vez, trazemos um assunto relevante, a presença de um entrevistado de conceito, pessoa de posição na cidade, político novo, da nova safra, nova geração. Nosso convidado de hoje, vereador Cacá, obrigado pela presença. Imagina, um abraço, nós estamos aqui, telespectadores. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder partilhar, trocar ideias e falar um pouco desse nosso mandato aí, Realendo. Bom, você foi simplesmente o grande vencedor, o grande vitorioso, a grande revelação da política de 15 meses atrás, aproximadamente, da última eleição. Quantos mil votos você teve? 6.070 votos. E você presidiu como mais votado a primeira sessão. A primeira sessão, que no caso a gente deu posse para o nosso prefeito Gilson Souza. E para o presidente da Câmara em seguida, que foi o Marco Garcia. Marco Garcia. E agora o presidente é o Donizete. O Donizete da farmácia, que assumiu agora, né? Até, Realindo, é uma coisa interessante que eles me propuseram, quando eu cheguei lá, se eu seria ou não candidato como mais votado a presidente da Câmara. E você não quis? Eu disse que não, Realindo, porque para mim seria imprudência eu chegar e assumir entrando num campo minoso que eu não conhecia, desconhecia todas as coisas. Então eu resolvi ser mais prudente, esperar, conhecer todo aquele sistema da Câmara para depois, quem sabe, num terceiro, mais para frente, a gente assumir essa responsabilidade. E lá se foram 13 meses, 1 ano e 1 mês, janeiro também já é passado. E nesses 13 meses, nesse ano e 1 mês, foi possível angariar uma boa experiência? Sim, sem dúvida. Por quê? Porque no nosso papel dos novatos que chegaram lá, o Marco Garcia foi uma pessoa muito importante, Realino. Por quê? Porque ele, sem pensar em partido, ele nos orientou demais em todas as situações de como votar, assim, deixando claro para a gente como seria o nosso mandato, resolvendo as questões, dando oportunidade para a gente perguntar. Então, foi assim, para nós foi de grande valia pegar o Marco Garcia com a experiência que ele tem como presidente para poder nos orientar em todos os segmentos da Câmara. Isso para você e para os demais novatos? Para os demais novatos, para os 10 novos vereadores que adentraram a Câmara Municipal de Franca. E houve, então, uma renovação muito grande, 2/3. Sim. Você acha que essa nova turma ela já está bem entrosada, como você diz que está pessoalmente? Sem dúvida, está entrosada, eu digo não só tão bem entrosada, mas assim, bem esclarecida e agora com fundamentação para poder administrar o seu mandato daqui para frente. E como é que foi esse primeiro mandato? Difícil ou, pelo contrário, deu para encaminhar muitos assuntos importantes? Não, deu para encaminhar e para mim, Realindo, é uma grande satisfação estar aqui com você, com os nossos telespectadores, porque eu acredito que a maior angústia de um político, não é só o vereador, é ele não ter rabo preso com ninguém. Você entendeu? Porque a minha experiência lá, por não ter concedido cargos, o PSDB deixa a gente livre para votar, nas questões mais críticas eu tive a minha consciência aberta, livre para poder votar. E aí eu segui a palavra de Deus, que diz assim: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que vier a parte disso não é do bem. E houve o momento do sim e também do não? Sem dúvida, teve projetos muito polêmicos. Muitas e muitas vezes a gente votava lá e eu respeito a posição de cada vereador, a maneira de ser de cada vereador. O entendimento? O entendimento, mas eu fiquei com uma alegria muito grande, porque a segurança que a Câmara Municipal dá para cada vereador. Porque se você tem dúvidas, você tem duas advogadas. Se você ainda tem dúvidas, você pode ligar para qualquer promotor. E teve projeto, Realindo, que até o secretário falou para a gente votar não. Então você vai perguntar para mais quem? Você entendeu? Então tem coisas que são muito claras na Câmara. Aí vem aquela condição do respeito e da aceitação da minha parte para com cada vereador. Mas é muito prático e muito simples, não é aquelas coisas assim que a gente fica... A interpretação é de cada um também, né? Mas nos projetos que eu acreditei que era pro bem da cidade, pro bem da comunidade, eu não tive dúvida. Eu sou companheiro do Gilson, conheço a família dele, votamos sim. Agora, nas coisas que infelizmente os projetos não poderiam passar, eu votei não. Muito embora... em 3, 4, perdemos, mas a consciência, eu costumo dizer que o mandato é muito curto para se tornar pequeno. Segundo ano já está em andamento. Já está em andamento, já chegou. E o tempo voa.
Uhum. O que você pode prever? Será um segundo ano um pouco melhor? Não, talvez? mais complicado. Mais complicado? Muito mais complicado. Por quê? Porque agora, em todas as situações, na Câmara, todo mundo dizia o seguinte, mas a gente tem que dar crédito para o prefeito, Tem que porque dar ele um chegou tempo. agora. Tem que dar um tempo? Tem que dar crédito e tempo, porque ele está pegando a máquina agora, então nós temos que ter paciência. E teve. Bastante paciência, por parte de todos os vereadores. Agora acabou esse tempo. Eu acredito que agora ele já tem, esse argumento não pode existir mais. Então, agora é hora da prática, é hora de executar, é hora de Arregaçar correr as atrás, mangas. arregaçar as mangas e trabalhar para o bem da nossa comunidade, né? Porque, como você sabe, 25% do tempo do prefeito já esgotou, Já foi embora. já foi embora. E não tem volta. Não, agora é irreversível, né? Já passou. Bom, o que você então faria diferente esse ano em termos de administração? O que o prefeito deveria fazer, segundo o entendimento dos vereadores? Na minha opinião, ele deveria dar a abertura que ele prometeu no início do nosso mandato para que nós pudéssemos trabalhar em sintonia. Ele chama para conversar às vezes? Não, no começo sim, umas 3 reuniões no gabinete, e ele prometeu para a gente que seria uma pista de mão dupla. E eu que interpretei assim, pista de mão dupla, que ele daria abertura para a gente no gabinete e a gente daria abertura para ele. Tanto é que ele não colocou ninguém lá. Ele dizia, nas palavras dele, para colocar a faca no pescoço do vereador. Não, vocês são livres, vocês podem adentrar essa porta aqui a hora que quiserem. Só que depois as palavras foram vento afora e essa prática não se confirmou. Entendeu? Então, eu acredito que essa sintonia precisava ser mais selada. O PSDB, e eu sou do partido PSDB, nós não estamos lá, como o prefeito sempre costuma dizer, não, o PSDB tem que entender que perdeu a eleição, não pode, tem que parar de fazer essas coisas, de ser oposição. O PSDB é oposição, claro. Ao prefeito Gilson. Isso, mas é uma oposição inteligente, com sabedoria, com discernimento. Consciente. Sem grito, consciente. É o nosso papel, né? Você se considera um vereador independente? Sem sombra de dúvida. Para o nosso telespectador entender bem a prática, como nós entramos, você falou assim, você foi o eleito com 6.070 votos. É que nós tivemos um grupo de pessoas há um ano estudando qual partido a gente ia entrar, o nosso conselho político. Antes de se filiar. Antes de se filiar. E muito antes de se candidatar. Então, nós fomos lá na casa do doutor Ubiali. O que o partido tem para oferecer? Nós chamamos o vice-prefeito para falar com a gente. Que é o Fernando Baldock. Fernando Baldock. Nós conversamos com o atual prefeito na gestão, o Alexandre. Nós conversamos com várias pessoas para entender a respeito desse campo de política. E como é que você chegou à conclusão, no caso, PSDB? O que te levou? O grupo chegou, né? O que te levou para lá? A maneira como, a liberdade para poder dizer votar sim, votar não, e das pessoas que conduzem o partido, você entendeu? Foi isso. Isso é primordial. Quem, por exemplo? Roberto Engler? Não, o Artiaga. O próprio Sidney Rocha, que antes de se candidatar para prefeito, foi no nosso grupo falar para a gente, você entendeu? Sim. Então nós fomos fundamentando devagar, foi com sabedoria, foi com buscando alternativas para depois decidir que caminho a gente ia entrar. Com o Gilson você não chegou a conversar? Não, nós conversamos com pessoas do próprio partido dele. Com a Flávia também não? Não, porque aconteceu... Ela não era nem candidata ainda. Não, porque o nosso processo começou... Mais cedo, antes das eleições. Nem os candidatos a gente teria em mente para poder ter esse bate-papo, né? Então, nós tivemos... Eu acredito na política, sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Porque aí esse grupo político, esse conselho político, ajuda-nos nas decisões, nos argumentos. Esse grupo, então, ainda se reúne, continua dialogando? É mais que um grupo, nós somos uma irmandade tá. dentro da comunidade Tenda, e de pessoas que querem só o bem da cidade. Isso aqui é uma coisa impressionante. Esse que é o lado forte? É o lado forte, é independente de partido, você entendeu? E vai continuar para o futuro? Não resta a menor dúvida. A atuação do conselho é muito forte, muito segura, de pessoas de bens. Tem empresários e pessoas simples, você entendeu? Entendi. Que querem caminhar com a gente para a gente fazer um bom mandato e possivelmente ver lá na frente que rumos nosso partido vai tomar nessas próximas eleições. O que o futuro reserva? Justamente, com discernimento. Bom, falando em esse ano de 2018, ano de eleições,
Será um ano diferente por ser o segundo ano de mandato? Não tem mais aquela de ficar dando tempo ao prefeito novo? E também pelas eleições poderá ser um ano totalmente atípico, diferente? Sem dúvida, porque além de tudo aquilo que envolve a famosa política, né? A gente está nessa expectativa dos nomes e de como vai ser, e aí cria no nosso meio político essa ansiedade de escolher o melhor para o nosso país. Expectativa para um bom nome, para a gente ver se o país caminha, né? Bom, aqui em Franca nós tivemos uma renovação de 2/3, 15 vereadores, 10 novos com o resultado das últimas eleições. Você acha que na Câmara Federal, no Senado, nos governos estaduais e na própria presidência da República, nós teremos uma renovação expressiva também? Eu acredito. Por quê? Porque com essas questões hoje, Realindo, de celular, as mensagens, a informação chega muito rápido. As redes sociais. As redes sociais. E esse escândalo que aconteceu em várias situações do nosso país, no que diz respeito à Lava Jato, à corrupção, está muito aflorado. Eu acredito que o nosso povo estará mais sensibilizado e mais consciente para fazer as escolhas. Nós pensávamos que o mensalão seria o extremo e veio a Lava Jato, né? Muito mais forte, com mais veemência, né? Deixando bem firme para cada cidadão. Isso serve para um vereador, para qualquer político, que o mal nunca vai vencer o bem. Nunca venceu até hoje. Nunca venceu e não vai vencer. E as coisas vão transparecer como o sol do meio-dia. Mas cá entre nós, até que prevaleça o bem, tem uma longa estrada. Demora um pouco. Demora. Mas o ser humano, Realino, ele chega... Tem pessoas estudadas que chegam ao termo que eu vou te falar, chega a ser ignorante, porque acreditam que o mal ainda vai vencer o bem e continuam na corrupção. Mas temendo que prevaleça o mal ou por fraqueza? Por fraqueza. Eu acredito por fraqueza, mesmo vendo a situação que está os nossos governantes presos, né? Porque quem diria que você pega um ex-governador do Rio de Janeiro, tá na prisão, você pega um Palocci, está na prisão. Incrível, né? E por incrível que pareça, e se a gente falasse isso 5 anos atrás, não, impossível. Imagina. E hoje nós temos pessoas capacitadas, promotores, todo esse pessoal novo, pessoas novas, com determinação e que tá dando essa esperança para a gente de um Brasil melhor. Muito bem, vereador Cacá é o nosso entrevistado, um breve intervalo, daqui a pouquinho a sequência da nossa entrevista de hoje pela Nova TV. Deu vontade daquele cafezinho e pão quentinho? Está pensando em fazer aquele churrasco pros amigos com picanha importada e aquela cerveja gelada? Vai pegar estrada para curtir férias e ainda não trocou o óleo, calibrou os pneus? Quer combustível de qualidade, procedência e atendimento camarada? Então vem pra Rede DMT. Porque aqui tem. Pensou em qualidade e confiança? Pensou DMT. Rede DMT. Tem sempre um posto perto de você. Siga a Rede DMT no Facebook e fique por dentro de promoções especiais. Amigo telespectador da Nova TV, como vocês estão notando na entrevista de hoje, assuntos importantes e interessantes. O nosso entrevistado, o vereador Cacá, o mais votado nas últimas eleições, um dos 10 da renovação da Câmara Municipal no último pleito, é o nosso convidado e está respondendo a assuntos realmente interessantes, até curiosos em algumas partes. Cacá, a sua avaliação, ano de 2018 em andamento, daqui a pouquinho, a fase preparatória das eleições. Franca elege deputados estaduais e federais esse ano? A nossa torcida, porque às vezes o nosso povo, eles desconhecem o potencial dos nossos, no caso, aqueles que, um Adermes Marino, por exemplo, que fez um trabalho fantástico lá em 5 meses, até os próprios estaduais como federais, o nosso povo precisava legitimar mais esses nossos candidatos para trazer tantos benefícios que às vezes o eleitor desconhece para a nossa cidade. Em números, Franca tem mais de 220 mil eleitores. Sem dúvida. Com votos nulos e brancos, pelo menos 170, 180 mil, suficiente para eleger um federal e 2 estaduais. Sem dúvida. Você acha que é possível? Eu acho que é possível, eu acredito. Será possível? Muito embora o Roberto Engler sempre, não tanto em Franca, mas na região ele sempre se destaca e faz um bom trabalho e já está lá, acho que para lá de 5º mandato. Eu acredito,
7º mandato. Então, eu acredito que ele vem com uma força muito grande e eu acredito que ele vai conseguir. A nível federal, o Realindo, é mais difícil. É mais difícil porque, muito embora o Adermes tenha feito um excelente trabalho lá, o nosso povo, às vezes, parece que desconhece a tão significativa atuação de um deputado federal. Mas o povo, às vezes, demora um pouco a se ligar. Logo, logo, com as redes sociais, com os meios de comunicação, vai chegar a mensagem aos eleitores. Tem uma mensagem totalmente equivocada, na minha opinião, chamando a atenção para o voto nulo, conclamando as pessoas para que votem. Gente, alguém vai ser eleito, então o nulo não resolve nada. Não resolve nada. Agora, tem uma opção. Exato. Aos políticos cabe levantar essa bandeira. Você acha que os políticos farão isso? Eu acredito. Eu acredito também no envolvimento da nossa cidade, você entendeu? Não só através dos meios de comunicação, solicitando, pedindo, mas um apoio de uma associação comercial, apoio em geral de todos os representantes nossos aqui, para que a gente, conclamando o nosso eleitor francano a votar nos candidatos de Franca. Da associação comercial até o centro comunitário dos bairros. Até o centro comunitário, que é muito importante. Até as próprias igrejas, as próprias paróquias, as próprias em todo o contexto de igreja, onde tem o povo, e nós precisávamos levar uma mensagem da importância de se ter um representante federal para a nossa cidade. Isso significa que o político tem de estar mais próximo do povo. Sem dúvida. Como já dizia os nossos artistas e cantores, a gente tem que ir aonde o povo está, não é? Porque se a gente não for e a gente não levar a mensagem, o povo desconhece e às vezes fala assim, aquela história antiga, na hora eu vou ver lá, eu vejo na hora, eu pego um papel na hora e vou decidir na hora. Bom, além de Roberto Engler, que é candidato pela reeleição, Adermes Marines é candidato, já declarou aqui na nossa própria emissora, Graciela poderá ser candidata, o Bialy também poderá ser candidato, o prefeito Gilson de Souza deverá, no condicional, deverá indicar algum membro, né? Algum candidato do partido dele. PMDB pode lançar. Quais outros você acha? Algum outro vereador da Safra Nova também? Me parece que Tony Hill pensa, palavras do próprio Tony Hill, pensa em alguma coisa no campo de sair para deputado estadual. Para estadual. Mas aí ele é PSDB. Ele é PSDB. Mas o Roberto é o candidato. Mas aí eu acredito que ele vai pedir um afastamento ou um tempo para ver essa situação aí. Afastamento ou tempo não teria como, teria que mudar de partido. Se abrir a janela é agora em março, né? Tem que resolver isso aí. E você acha eu tô te falando porque ele salientou que poderá. Essa possibilidade e essa vontade. Ele que já foi, né, em outras eleições. E teve bom voto. Teve bons resultados, porque não é fácil, né? Uma campanha muito difícil, que exige muito de uma equipe, né? Não é tão fácil assim a gente sair para desbravar um sertão desse de qualquer maneira. E tem o interior de São Paulo inteiro, não é? Justamente, não é? Aí que pesa, né, Realino? Não é só fazer uma campanha em Franca. A gente vê muitas e muitas vezes o Roberto, mesmo ele diz, olha, eu consigo ganhar uma eleição, não é em Franca, nesse contexto que eu faço de trabalho na nossa região. Com a vantagem que ele é deputado há 6 mandatos. Sem dúvida. Isso e faz um bom trabalho. E vai concorrer ao 7º mandato. O que significa? É um recordista de mandatos. Isso é realmente interessante. Agora tem particularidades e curiosidades. A Franca sempre votou no Roberto para deputado e não para prefeito. Não, para prefeito não votou. E o contrário também existe com outras personalidades políticas, e aí teria um histórico maior. O que acontece? É um fenômeno, né? Que é difícil de explicar, porque eu acredito que no campo da política era preciso ter mais formação, não só informação, mas mais formação. Isso deveria começar até nas próprias escolas, você entendeu? A debater as coisas, a falar mais a respeito do campo político. Cheguei agora, e eu vou te falar sinceramente, Realino, se não é esse grupo me levar uma consciência de que precisa ter gente, pessoas diferentes, valores diferentes lá dentro, eu não iria entrar, de maneira alguma. Inclusive o Papa Francisco nos pede que a melhor maneira de fazer caridade é dentro da política. Então eu entrei com essa consciência, com esse nível, com essa frente, pensando dessa maneira. E agora você fala nas escolas, nas faculdades, o que se fala a respeito de política? Só quando chega o mês de outubro.
Véspera. É véspera, né? Por isso que eu acredito que assim, precisava ter mais projetos, algumas coisas, focando na política fundamentada em valores, não na politicagem. Porque a politicagem, o país já está muito desgastado e o ano passado estava em luto e permanece em luto em função da Lava Jato e de tanta corrupção. Nós estamos aí na fase da missa sétimo dia. Por aí, dia. Aproximadamente. Mas, Cacá, como foi o episódio da eleição de Donizete da farmácia para a Câmara? Olha, foi decidido, ele nos surpreendeu, porque ninguém esperava que ele colocasse o seu nome à disposição. Existia lá uma tendência para que o Claudinei da Rocha fosse já estava, já tinha apalavrado. Pré-candidato, já estávamos apalavrado com ele a respeito de ser presidente da Câmara. Isso há um ano atrás, quando o Marco Garcia tomou posse, na eleição do Marco Garcia. Um grupo disseram que iriam apoiar. Mas depois, como você sabe, né, como muda do dia para a noite as coisas no campo político, as coisas foram mudando e de última hora o Donizete da farmácia colocou o nome dele à disposição. Tinha um grupo que, na maioria, iriam apoiá-lo. E aí nós resolvemos também apoiá-lo e eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, porque tem muita abertura, já também tem experiência de Câmara Municipal. Vamos torcer para que tudo dê certo. Bom, nesse minuto final do nosso programa, eu gostaria que você voltasse ao assunto da administração municipal. Qual a receita? Por exemplo, casas populares, projetos novos, o que você acha que a Câmara vai recomendar para o prefeito nos próximos meses? Eu acredito que não só na questão das casas, que é uma necessidade, existe uma outra necessidade, Realindo, que isso aí, o povo clama, onde você anda, uma das coisas que mais o povo pede nas empresas é mais creches em Franca. Creche. Todo mundo fala da questão da saúde, que é importante, é fundamental, mas as mães vão trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Aumentar o número de vagas. Aumentar o número de vagas, abrir possibilidade, abrir mais campo. Por exemplo, aquela escola na ADEI de Escarabuce, em fevereiro, eu fui lá, junto com o assessor Marcelo, e nós falamos, Gilson de Souza, aquela ali é uma escola estadual que está passando por um município. Nos conceda essa escola, faz as adaptações rápidas, que o Padre Ovídio, através da Pastoral do Menor, nós colocaremos 222 crianças lá. Infelizmente, ele não fez, ele não nos deixou fazer, e hoje você vai lá, está todo depredado o prédio, as torneiras sumiram, hoje serve de campo de moradia para os usuários de drogas naquele mesmo espaço. O que é péssimo e lamentável. Sem sombra de dúvida. Cacá, o cidadão, o público em geral, o francano, acostumou-se a chamá-lo de Cacá. Sim. Mas o seu nome completo? Carlos César Arcolino. Filho do senhor José Arcolino. Isso. Com quem eu trabalhei há muito tempo e tive essa honra. Sem dúvida. Muito obrigado, Cacá, pela sua presença, pela entrevista, pelos esclarecimentos ao nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade. Precisando, estamos à disposição. Muito bem, e a você, telespectador, obrigado mesmo por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui na Nova TV. Obrigado, até a próxima ocasião.